O nosso seminário, como o próprio nome diz, não é de ciência espírita. Não seja, pois, de estranhar que nos reportemos bem acuradamente a doutrinas orientalistas, especialmente ao budismo, ao taoísmo, ao hinduísmo, ao esoterismo. A nossa meta é uma análise da ciência do espírito, levando-nos às conclusões espíritas. No terceiro módulo, nós teremos minutos reservados à meditação. E desejamos aclarar antecipadamente que não há a menor possibilidade de incorporarmos às práticas espíritas o conhecimento de outras doutrinas espiritualistas. A nossa meta ao fazê-lo é trazer o conhecimento multimilenar das doutrinas do passado para uma reflexão contemporânea e aplicar a meditação não como sendo uma técnica de abordagem na casa espírita, mas com finalidade terapêutica na área da psicologia transpessoal. O espírito desencarnado volta com diversas máscaras, personalidades, para ser reconhecido pelas entidades vinculadas a ele e outras encarnações, sem dúvida. Todos que veem, Dr. Bezerra de Menezes, os que veem, porque muita gente não vê não. Está havendo muita fantasia em nossos arraiais e muita evidência que é apenas evidência. A pessoa quer se evidenciar. A mediunidade é uma coisa muito séria, diz Kardec. E quando o médium atinge certa posição, a sua tarefa se transforma no mediunato, não numa vulgaridade. Precisamos ter muito cuidado para não confundir dons parapsicológicos, aptidões, com mediunidade. A mediunidade está ficando muito barateada, muito ridicularizada, muito fácil. Em verdade, é muito complexa. Muito complexa. Então eu tenho ouvido coisas de estarrecer, absolutamente antidoutrinárias e aqui para nós é segredo, mentirosas mesmo. Porque uma coisa é o fenômeno anímico e outra é mentira. E o fato da pessoa ficar espírito médio não quer dizer que deixe de ficar mentiroso. Kardec aborda com a maior naturalidade. Mentiroso ou encarnado ou os espíritos que por ele se comunicam. É somente ler os últimos capítulos do Livro dos Médiuns, as comunicações apócrifas. Então eu ouço pessoas falarem com a naturalidade de espírito como se estivéssemos aqui neste piquenique. Então riem, brincam, comem junto, dormem junto, acordam junto. Uma banalidade. Vocês reduzam a 95%. Ou 96%. Ou 97%. Porque está havendo muito exagero. E é necessário colocarmos o sal da seriedade, para que a doutrina não fique banalizada com o fenômeno mediúnico. Então é muito comum, as pessoas de repente ficam supervidentes. A vidência, como qualquer faculdade, a vidência não é mediúnica, é anímica. É o próprio espírito quem vê. O fenômeno só é mediúnico quando a pessoa sente a presença dos espíritos. Capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é, por isso mesmo, um médium. No transe sonambúlico de hipnose, o sonâmbulo vê e não é médium. É um fenômeno da alma. É a alma quem vê. Portanto, é uma percepção paranormal, que anda por aí confundida com mediunidade, desenvolver a evidência, desenvolver a mediunidade. Não se desenvolve nada, educa-se. Da mesma forma que se educa a voz, todo mundo fala, pessoa normal, mas falar bem, uma boa dicção, uma boa vocalização, tem que educar. Todo mundo vê, mas nós temos vários mecanismos para vermos bem. Quando nós queremos ver bem, nós enfocamos. Quando estamos em penumbra, ou em alta claridade, nós cerramos as pálpebras, para que o sobrolho
projete uma filtragem pelas sobrancelhas dos raios incidentes e nos dê um ângulo de visão. Quando queremos ver bem, nós tomamos uma postura para ouvir. A vidência, a clarividência, a audiência, a clareaudiência, que são faculdades nossas, também nós educamos. Mas não desenvolvemos como uma borracha que a gente estica e desenvolve. Então há por aí muita coisa fantasista a prejuízo da mediunidade. Porque se a gente apertar o pseudo-vidente, vê que é mentira. E às vezes eu faço. Porque eles chegam a ser até atrevidos. Eu estou vendo atrás do senhor um espírito. Mas meu filho, atrás, todo mundo tem espírito atrás, na frente, do lado, em cima, embaixo. Mas é um espírito muito bom. E quem é? Ele não quer dizer o nome. Eu digo, então é mentira. Se ele não quer dizer o nome, não apareça. Se ele apareceu é porque quer ser conhecido. Agora ele quer, mas não quer. Então é um espírito atrasado. Não, mas é um espírito de muita luz. O espírito não anda com nenhum archote. É outra fantasia. É um espírito de muita luz. Como é que sabe? Ele não é um spotlight. O espírito irradia uma claridade. E essa claridade é em profundidade, não é como spotlight. Esse tipo de luz não é espiritual, é uma luz elétrica. É uma radiação profunda. A pessoa diz assim, mas é uma luz que eu tenho que fechar os olhos. Farsa. Isso é para ludibriar pessoas ingênuas. Não acreditem, por favor. Para não serem ludibriados e depois não acusar o espiritismo. Kardec nos adverte, duvide de 9 verdades. Mas não aceite uma mentira em 10. Não é que a gente vai ficar duvidando. Eu creio em tudo, genericamente. Mas quando a pessoa quer me convencer, tem que me convencer mesmo. Porque por gentileza eu digo, está muito bem, mas não acredito. Eu terminei uma conferência uma vez no Rio, e veio um evidente. E disse, seu Divaldo, eu vi o senhor na outra encarnação. Primeiro, é impossível. Não me pode ver na outra encarnação porque eu estou encarnado. Como é que ele pode ver? Ele é que deduziu. Mas eu era também muito ingênuo e até disse assim, vai ver que é. Ele disse, pois não, muito obrigado. Mas como eu já tenho muito medo de outra encarnação, basta-me esta. Então ele disse, pois não, meu filho, muito obrigado, Deus lhe pague. O senhor não quer saber quem é? Eu digo, não. Se Deus me deu o esquecimento, é porque ele é útil. Se Deus quiser que eu saiba, eu capto, está dentro de mim, eu recordo. Ele disse, mas eu vi que o senhor na outra encarnação foi o espírito Humberto de Campos. Ele disse, muito obrigado. Vai ver que você viu mesmo. Porque realmente, às vezes, naquela época, o espírito Humberto de Campos me inspira. Foi o primeiro espírito com que eu travei um contato mais direto na área. Eu dei uma saída para ele honrosa, porque tinha muita gente, e eu vi que era mentiroso. Então eu dei uma saída, mas ele era petulante. Ele disse, não senhor, o senhor é a reencarnação dele, o senhor afinal não quer ser ele? Eu disse, não é questão de querer, eu não sou. Mas senhor, por que o senhor não é? Ele, primeiro, porque ele continua escrevendo pela mediunidade de Chico Xavier. Já escreveu 20 livros. Como é que ele pode escrever encarnado lá na Bahia? Ele deu uma do artista. Ele disse, mas pode, não pode? Eu digo, pode. Tudo é possível aquele que crê. Quando você está dormindo em Salvador, o senhor vai e escreve pelo Chico. Vocês vejam que rolo. Eu disse, poder pode, mas acontece que ele já me escreveu mensagens através do Chico diretamente para mim. E você veja que é paradoxal eu desdobrar-me do meu corpo, ir ao médium para eu me dar conselhos. Ele diz, mas pode, não pode? Eu disse, pode. Ele disse, tá aí, já vi que o senhor é. Eu digo, não sou. Porque Humberto de Campos desencarnou em 32 ou 33. Eu sabia a data exata. Eu disse, e eu nasci antes. Aí não dava. Porque quando ele estava para morrer, eu já era herói. Aí disse, mas antes dele morrer no Rio, ele encarnou na Bahia. Eu digo, não, meu filho, é mentira sua mesmo. Você não viu nada, não existe nada, isso é coisa da sua cabeça. Então, nós estamos vendo um momento horrível. As revelações andam no bolso. A pessoa está assim no lugar, aí chega um supermédio. Eu criei um supermédio. E ele faz, você está carregado, hein? Você precisa desenvolver. Você é médium. Eu gosto de perguntar como é que sabe que ninguém é médium. Kardec não sabia. Como é que nós sabemos? Então o vidente olha e sabe que é médium. Não há sinais.
O médium não tem nenhum sinal, ele é um ser normal, com um sexto sentido. Ele é um paranormal. Mas não é esquisito, esse povo tremilicando é apenas uma pessoa neurótica. A mediunidade não tem nada com a pessoa que anda tremilicando, isso é desequilíbrio nervoso. A mediunidade interior é uma viagem para dentro. Então os esgares, as coisas, são desequilíbrios nervosos. Ninguém sabe quando Chico Xavier está, ele, ou Emmanuel, ou André Luiz. Porque é uma ponte por onde transita. Agora, se é um atormentado, um desequilibrado, ele tem os tiques, tem os choques, porque está com o sistema nervoso desajustado. A verdadeira mediunidade, que marcha para o mediunato, é uma aquisição transcendente do ser, sem os esgares. Mas é comum, muitas vezes, disseram que eu sou médium. Pergunto, se o Divaldo me disseram que eu sou médium, eu sou? Ele, meu filho, você que sabe. Você sente alguma coisa? Não. Eu digo, então não é. Mas eu sinto. Então é. Só a pessoa que sabe. Mas esses supermédios andam por aí. Ele chega aí e vai, você não quer desenvolver, você vai ver o que vai lhe acontecer. Não vai acontecer nada. A pessoa que não quer desenvolver é um direito que tem. Não é obrigado a desenvolver nada, não. Isso é praga que a pessoa está rogando. É herança da igreja. Ou faz uma promessa e acaba. Deus não é este ser mesquinho. Fulano, você é médio, você não quer desenvolver, vai quebrar o braço. Não vai quebrar nada. Porque o esquimó que não é médio escorrega no gelo e quebra. Acabar com essas superstições que estão empestando os nossos áreas. Se nós detectamos que a pessoa tem certas síndromes e que isso pode ser mediunidade, olha fulano, isso me parece mediunidade. Conviria você observar, educar, ampliar, isso é uma faculdade formidável, mas não com esta maldição. Se você não fizer a caridade, você vai ver o que lhe acontece. Quer dizer que a caridade é uma desgraça, é um castigo, ou faz ou se acaba. Não é, meus amigos. A caridade é boa para quem a faz. Quem carrega flores é que fica perfumado, né? Quem olha. Quem olha vê a beleza. Nada mais. Então, outra, permitam-me, não era o tema, esse é o tema da tarde. Outra que também é terrível. Esses supermédios. Você tem 9 obsessores. Conseguem contar. Eu não sei como fico ali das 9. E as pobres pessoas acreditam. Chegam-me pessoas profundamente atormentadas. Disseram que eu tenho obsessores. Eu digo, pois minha filha, perdeu tempo, que eu também tenho. Jesus também teve. O que foi o tentador? Não era um obsessorzão. É normal, estamos na terra. Agora, de propriedade nossa, aí são outros 500 mil réis. O nosso particular, aquele que convive conosco, está aí outra coisa, né? Aí é o nosso amigão. Mas ele não deixa ninguém ver, porque ele está em faixas vibratórias que nem todos captam. A questão das vibrações são como as faixas Hertz. Quem sintoniza em 21 metros pega tal estação de rádio. Quem coloca no canal X pega tal estação de televisão. Então, naquela televisão, a gente não vê as outras. Naquele canal de rádio, não vê os outros. Daí tem muita fantasia. Quando alguém disser assim, você tem uns obsessores. Diz, eu sei. Eu próprio sou um obsessor. E acabar com essa fantasia. E não ter medo de espírito. São nossos irmãos na ignorância. Porque hoje medo faz é pegar ônibus por causa dos assaltantes. Medo faz é ficar dentro de casa trancado por causa dos assaltantes. Se ele for ter medo dos encarnados, dos desencarnados, acabou-se. Nem vivo nem morto a gente está salvo. Então, eu dizia, se realmente a pessoa vê, por que o doutor Bezerra de Menezes aparece com barbas? Por que fulano de tal aparece com bengala? O espírito X aparece com óculos? Porque eles trazem a personalidade na qual foram conhecidos. Mas no além, eles não têm estas características. Eles assumem uma característica neutra. O que gerou nas tradições religiosas é dizer que os anjos não têm sexo. São tanto hermafroditas na aparência. Um ser espiritual muito belo, uma jovem, uma mulher, é mais linda. É Maria Santíssima. É um espírito lindo. A gente concebe que é Maria Santíssima porque lhe damos uma beleza transcendental. Essas Marias Santíssimas que andam por aí são espíritos muito nobres, muito belos, que a pessoa vidente, por não poder definir, compara com a Mãe Santíssima. Porque o espírito realmente não tem essa aparência física.
Ele preserva para identificar-se. Por exemplo, Emmanuel, depois de uma larga convivência com Chico, passou a ter caracteres humanos e a envelhecer. Meimei desencarnou muito jovem. E em larga convivência com Chico, a nutrir-se do fluido animal a que se refere Kardec, passou a ter características humanas, também envelhece. A criança que desencarna na infância, no mundo espiritual, cresce como se estivesse na Terra. E quando seus familiares vão, quando a mãe vai e lembra do filho de 2 meses, não vai aparecer aquele homem de 80 anos, eu sou seu filho. Ela tem um choque. Ele assume a personificação da criança que morreu, para comprazer, para completar. Ela então se nutre, e quando ela tem a consciência real da vida, supera, porque os laços de família são acidentes biológicos para a nossa evolução. Diz Kardec nos laços de família no Evangelho segundo o Espiritismo. Daí a personalidade, a personificação permanece enquanto o espírito está vinculado às reminiscências terrestres. Imagine uma viúva desencarna, chega lá e encontra o marido com 9 anos de idade, ou com 300 anos de idade. Nós preservamos os caracteres para nos completarmos, como uma necessidade evolutiva. A continuação desta entrevista consta no curso Ciência do Espírito, realizado na cidade de Vitória da Conquista, Bahia. As críticas veem essa crise que o mundo passa atualmente. Anatole France, o grande escritor francês, estabeleceu que periodicamente a sociedade passa por um fenômeno transformador. E nesse fenômeno transformador, naturalmente revolucionário, as grandes mudanças operam fenômenos de muita destruição, inquietação e de tormento. É natural, portanto, que neste período de renovação, em que a ciência procura assentar as suas bases na estratosfera, em que as sondas penetram na intimidade do subsolo, e em que o homem tem uma visão cósmica e microscópica da Terra, que esses efeitos acutam na economia social, psicológica e moral da criatura humana. Como efeito, vemos uma Terra angustiada. Desde a queda do Muro de Berlim, a geografia política da Terra se transformou. E ainda mais agora, com a decadência do comunismo, que durante 70 anos movimentou as repúblicas soviéticas e de alguma forma apresentou uma filosofia utilitarista, baseada na negação de Deus, na negação da alma, como uma grande esperança para a humanidade. A visão de Engels, de Marx e dos grandes teóricos do comunismo acaba de ruir por terra. Por outro lado, o capitalismo faz escravos em toda parte. A ciência que projetou o homem no cosmo não conseguiu oferecer-lhe paz nem tranquilidade interior. Mas tudo isto é transitório. Jesus previu. Quem tem a oportunidade de ler em Marcos 13 o sermão profético, verá que ele pressentiu esses acontecimentos. E a doutrina espírita, examinando essas transformações necessárias, advoga a renovação de um homem melhor numa sociedade mais justa, desde que partamos da nossa realidade para uma visão cósmica do homem integral e cada um cumpramos com o nosso dever, dando o nosso contributo para a sociedade feliz. O que pode acontecer no futuro caso o homem não tenha essa consciência? Aurobindo afirmava que haverá uma renovação do homem. E Fritjof Capra dizia que o homem tem 2 opções, a bomba ou Buda, a guerra ou a iluminação. O homem está buscando a iluminação. Quando o leste e o oeste se uniram para trabalhar pela paz, nasceu a necessidade da iluminação. A New Age, o espiritualismo que toma conta da Terra e o espiritismo, fundamentado na ciência da observação, faz uma proposta ao homem para que se volte para dentro e descubra a sua imortalidade, que ele já percebe, contribuindo então para a sua plenitude. O senhor confia no homem, então? Confio infinitamente no homem e nos jovens, principalmente. Eles são os nossos continuadores. A eles devemos fazer um legado de confiança e abrir as portas do futuro. Nós, os mais experientes, dando-lhes a vivência. E eles o entusiasmo, a força e o conhecimento para que a sociedade de amanhã seja mais bela e mais feliz.